Quem nunca viu dentro da igreja pessoas que se acham os donos da igreja ao ponto de querer julgar as pessoas, quem pode fazer isso, quem não pode fazer, aquela pessoa muito pecadora, e apontando o dedo como se ela fosse a dona da igreja? Isso acontece em vários lugares. Pessoas que estão há anos na liderança, que não se converteram ainda, mas acham que se converteram, e estão obedecendo somente regras, não tem mais amor no coração, são fariseus. Lembra dos fariseus do Evangelho? Que eles chegavam para tentar Jesus, provar Jesus, achando que eles eram os melhores do que os outros. Lembra da oração daquele homem, lá na frente, aquele fariseu, mas ali atrás havia um publicano, pecador, que batia no peito: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas lá na frente, aquele que se achava falava: Senhor, graças te dou porque não sou ladrão, porque não sou adúltero, não sou como aquele publicano. Olha a oração de orgulho. Deus não ouve esta oração. Deus ouve a oração do humilde. E hoje nada melhor do que nós meditarmos essa palavra da mulher adúltera. Nós vamos ver aqui que Jesus ele não é conivente com o pecado, mas ele pega aquele pecador e restaura, dá a vida. Sim, restaura a vida daquela pessoa, mesmo depois de pecado. Vamos ler o Evangelho e veja o que acontece nessa história linda. Está em João capítulo 8, no versículo de 1 a 11. A mulher adúltera. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhe: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos. De sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha como Jesus restaura a vida do pecador. Ela foi pega em adultério. A lei de Moisés dava ordem de apedrejar a mulher até a morte. Mas como eles queriam colocar Jesus à prova e poderem acusá-lo ele, Jesus fala aqui que ele está sentado, escrevendo no chão. Esta é a única vez que Jesus escreve. Jesus não escreveu a Bíblia, mas esta vez é a única vez que ele escreve, e escrevendo no chão, ali, ele com a sua cabeça baixa, e mantendo-se o silêncio. Mas como eles estavam insistindo, Jesus fala: Quem de vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E é interessante aqui que os primeiros que vão saindo são os idosos. A consciência pesou. Os idosos começaram a ir embora, os primeiros que soltaram a pedra no chão e foram embora, não conseguiram atirar na mulher, porque a consciência começou a pesar neles. E foram saindo de um a um. Quem sobrou? Jesus.
Jesus e Maria. Então, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem poderia ter jogado a pedra? Jesus. Jesus é sem pecado. Ele poderia, mas ele não fez isso. O que ele fez? Ele amou. Ele trouxe aquela mulher de volta para a vida, porque ela seria morta. Jesus salvou aquela mulher da morte. E olha só, eles se foram retirando um por um. Aí Jesus: mulher, onde estão os que te acusavam? Não sobrou nenhum dos que estavam acusando. Ninguém, Senhor, ela fala. E Jesus disse então: nem eu te condeno. Aquele que poderia condenar ela não condenou, amou, salvou ela. Jesus faz isso conosco. O pecado não pode fazer nós nos afastarmos de Deus. Não, nós precisamos nos aproximar, nos arrepender e se aproximar. Esta mulher aqui, com o pecado, está diante de Jesus. Aquele publicano que está orando, com o pecado no coração, ora: Senhor, tem piedade de mim. Nós somos pecadores. Nós pecamos todos os dias, nós pecamos. O justo pega 7 vezes ao dia, e mesmo assim ele não se afasta de Deus. Quando nós pecamos, nós devemos nos arrepender e nos aproximar de Deus, porque o pecado é um afastamento de Deus, mas ele, mesmo se nós nos arrependermos e continuarmos com uma vida em Deus, mesmo com os pecados leves, a graça santificante está em nós. Por isso, meu irmão, se aproxime de Deus, ame Jesus, se aproxime dele. Aí algumas pessoas pegam esta passagem aqui e acham que Jesus está aprovando o pecado, esquecem de ler até o final. Ele é muito categórico no que ele fala, quando ele fala assim no final para a mulher: nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Então é para nós não voltar ao vômito do pecado de novo. Cometeu adultério, Jesus renovou a sua vida, agora não vai cometer o pecado de novo do adultério. Não tornes a pecar, não volte para o lodo. Agora você está limpa com a graça de Deus. Não perca essa graça, continue limpa até o final da sua vida. No céu vai receber a coroa da glória. Que você se volte para Deus, mesmo você estando em estado de pecado. Se aproxime de Deus e deixe Deus curar você, porque Ele tem poder de nos curar. Nós vemos ontem que Jesus ressuscitou Lázaro. Na meditação de ontem nós vemos Jesus ressuscitando Lázaro. Agora nós vemos Jesus dando a vida a essa mulher. Ela seria apedrejada, ela morreria pela lei de Moisés. Mas Jesus não condenou ela, salvou ela, restaurou a vida dela. Jesus quer restaurar a tua vida. Volte para Jesus. Deus te abençoe.